Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão apontou os abusos e violações à democracia e ao Estado de Direito que estão sendo implementados no Brasil, alfinetou Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, ministros do STF, denunciou a insegurança jurídica decorrente da militância praticada por ministros da Suprema Corte, criticou a complacência e a conivência diante da situação de Israel e confrontou exorbitâncias e arbitrariedades de Alexandre de Moraes, ministro do STF. O senador Girão relatou aos colegas que participou de um evento conservador internacional e disse: "Na minha fala, eu pude denunciar o que está acontecendo aqui. Aliás, eu não vou perder nenhuma oportunidade que eu tiver de mostrar os abusos que nós estamos vendo aqui. A democracia do Brasil, apesar de ser falado por algumas lideranças que a nossa democracia é forte, que a nossa democracia está caminhando cada vez mais para oferecer oportunidades, é o inverso o que a gente está vendo aqui. E o mundo precisa saber. Existe um alinhamento hoje entre a nossa Corte Suprema com o governo Lula e tem vários fatos que mostram." Girão parabenizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por dizer que o Legislativo deveria legislar. O senador disse: "Eu quero dar os parabéns ao presidente desta casa, senador Rodrigo Pacheco, que está enchendo o Brasil de esperança, o cidadão brasileiro que estava à deriva, vendo o governo brasileiro recebendo ditadores, estendendo tapete vermelho aqui, vendo o devido processo legal, a Constituição do Brasil, a ampla defesa serem desrespeitados, os direitos humanos serem desrespeitados, vendo um TSE que proibia que se falasse que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva era a favor da liberação de drogas, que não tinha relação com Daniel Ortega, com Nicolás Maduro, ditadores sanguinários. E a gente vê, infelizmente, tudo isso acontecer depois das eleições, enquanto era censurado que se fizesse esse tipo de ilação durante a campanha. Então, uma insegurança jurídica sem precedentes foi criada em nosso país a partir especialmente de decisões politiqueiras, movida por uma militância ideológica de dentro da nossa Corte Suprema, e eu pude falar isso para os portugueses. O senador lembrou que no mesmo fim de semana o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma declaração infeliz ao dizer que o STF contribuiu para a eleição de Lula. Girão disse: "A intervenção escandalosa ficou por conta do ministro Gilmar Mendes, do STF, quando declarou ao final do evento, em uma coletiva, que o STF enfrentou a Lava Jato e por isso Lula foi eleito presidente da República." Olha só o sincericídio. Mais um escancarado ativismo totalmente incompatível com as prerrogativas constitucionais da Suprema Corte de Justiça. O que é isso? Eduardo Girão lembrou outras declarações de ministros da Suprema Corte, incompatíveis com a democracia e o Estado de Direito, e destacou uma fala do atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O Barroso, hoje presidente do STF, fez a seguinte declaração: "Não é brincadeira não, isso é verdade. São frases que estão na história. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É passado na cara do brasileiro. Um brasileiro que raciocina com um neurônio aqui e outro ali, percebe como eles são escancarados, como eles não estão nem aí, não se acham, tem certeza de que são deuses." E ele fez a seguinte declaração: "Derrotamos o bolsonarismo." O senador lembrou que o discurso político de Barroso foi ironizado pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e disse: "Tira a toga e vai disputar, vai fazer seu ativismo." O senador afirmou: "Não podemos jamais deixar de destacar o comportamento abusivo do ministro Alexandre de Moraes através do inquérito das fake news, que já dura mais de 4 anos.
vem, na prática, exercendo a função de censor da República Brasileira, ao acusar e, ao mesmo tempo, denunciar, investigar, julgar e condenar, cerceando a liberdade de expressão, pilar fundamental de qualquer democracia. Detalhe: sem obedecer aos trâmites da Constituição, um processo que não tem fim, um inquérito que não tem fim. Isso não existe na jurisdição brasileira. O senador disse acreditar que o discurso de Pacheco terá efeito sobre os ministros e que o parlamento irá legislar para conter a Suprema Corte. Ele afirmou: "Eu tenho esperança, senhor presidente, que um dia possamos também, aqui no Brasil, ter um STF respeitado e reconhecido por todos os brasileiros como um modelo exemplar de justiça. Sim, o Supremo Tribunal Federal é um pilar para a nossa democracia, mas os ministros precisam ter uma postura em respeito à Constituição." Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, mesmo produzidos pela concorrência, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. E bem, meu presidente dessa sessão, senador Messias de Jesus, do estado abençoado de Roraima, tem muito cearense lá. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham pelo trabalho cada vez mais qualificado, independente, profissional da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. Senhor presidente, eu queria compartilhar com os colegas, com o Brasil, um evento internacional que eu pude participar lá em Lisboa, com a presença de diversos parlamentares, não apenas na Europa, como também brasileiros, alguns nomes
Nós temos o príncipe, deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tivemos também uma palestra da deputada lá de Santa Catarina, a Ana Campagnolo. Também a Bia Kicis, aqui do Distrito Federal, deputada federal. Lá do Parlamento português, tivemos o doutor Gabriel, que fez uma palestra memorável, né? O doutor Gabriel Mitar, do Partido Chega, e também a Rita Maria Matias, do Partido Chega, enfim. O ex-ministro brasileiro Onyx Lorenzoni estava lá também, participou, fez uma palestra, e nós pudemos ouvir conservadores, liberais, e juntar pessoas de bem que estão preocupados com o que está acontecendo no mundo, mas especialmente no Brasil. Na minha fala, eu pude denunciar o que está acontecendo aqui. Aliás, eu não vou perder nenhuma oportunidade que eu tiver de mostrar os abusos que nós estamos vendo aqui, que a democracia do Brasil, apesar de ser falado por algumas lideranças que a nossa democracia é forte, que a nossa democracia tá caminhando cada vez mais aí para oferecer oportunidades, é o inverso que a gente está vendo aqui. E o mundo precisa saber, né? Existe um alinhamento hoje entre a nossa Corte Suprema com o governo Lula. E tem vários fatos que mostram, inclusive nessa semana emblemática de guerra, inclusive, nós tivemos aí demonstrações de falas de ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que foram rebatidas com muita altivez. E eu quero dar os parabéns ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco, que está enchendo o Brasil de esperança, o cidadão brasileiro, que estava à deriva, vendo o governo brasileiro recebendo aí ditadores, estendendo o tapete vermelho aqui, vendo o devido processo legal, a Constituição do Brasil, a ampla defesa ser desrespeitada, os direitos humanos serem desrespeitados, vendo um TSE que proibia que se falasse que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva era a favor do aborto, era a favor da liberação de drogas, não tinha relação com o Daniel Ortega, com Nicolás Maduro, ditadores sanguinários, e a gente vê, infelizmente, tudo isso acontecer depois das eleições, enquanto era censurado que se fizesse esse tipo de ilação durante a campanha. Então, uma insegurança jurídica sem precedentes foi criada no nosso país a partir, especialmente, de decisões politiqueiras, movidas por uma militância ideológica de dentro da nossa Corte Suprema. Eu pude falar isso para os portugueses. Era uma plateia, mais ou menos 60% brasileiros que vivem em Portugal, 40% portugueses, e eu fiquei encantado com a organização. Meus cumprimentos ao Marcelo Tavares, que fez uma organização junto com o Grupo IES Brasil, que é um grupo internacional de brasileiros preocupados com o nosso país. Também fiquei encantado com o Sérgio Tavares, que é um jornalista português que tem denunciado lá na Europa o que está acontecendo no Brasil. Tem uma relação muito... Ele é português, mas tem uma relação muito sentimental com o Brasil. E foi algo muito esclarecedor, né? Quando você vê especialistas em ideologia, aborto, contando as experiências que está acontecendo na Europa, para a gente nunca deixar esse tipo de coisa, de devastação da família, acontecer aqui no Brasil. E,
olha as coincidências, que não existe, senador Mourão, coincidência. Tudo tem uma razão de ser. Durante esse período que eu estava lá, nós vimos aí, como eu já falei numa parte ao senador Cajuru, essas atrocidades protagonizadas pelo grupo Hamas, e essa guerra está se desenrolando até esse momento, com muita preocupação. A gente precisa deixar isso muito claro. Nosso espírito é de pacificação do Brasil. É óbvio, é uma história de diplomacia, de buscar a paz, mas a gente não pode passar a mão na cabeça, absolutamente, dourar a pílula e ter... E eu confesso que sinto como um brasileiro um sentimento de tristeza e de repúdio, de não ver com todas as letras o governo brasileiro, logo no primeiro momento, dizendo que o grupo Hamas é... Que é isso? Meias palavras não valem numa questão dessa, ou é ou não é. E nesse mesmo momento, nós estávamos lá, inclusive eu encontrei com o presidente Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre, lá na Embaixada do Brasil, o senador Ciro Nogueira, senadora Daniela e também pessoas que, de uma certa forma, o senador Giordano, estavam na comitiva do Brasil, que fez uma incursão por Coimbra e lá em Paris. E é sobre Paris que eu queria falar. Duas participações nesse seminário foram muito marcantes. E o brasileiro, ontem, domingo, não tinha outro assunto que foi exatamente desse levante do Senado, que é muito positivo, pela uma reação do presidente Rodrigo Pacheco. Não é contra o Supremo, deixando isso muito claro. É uma reação em defesa do parlamento brasileiro, em defesa da democracia brasileira. E outra fala extremamente infeliz do ministro Gilmar Mendes, presente ali na mesma mesa de discussão. Então, a intervenção do presidente Rodrigo Pacheco, quando afirmou literalmente, abre aspas, me incomoda muito a crise de identidade que há na política e a crise que também existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. É muita coragem para falar isso. E ele falou, está de parabéns. Isso é se aproximar da população brasileira, independente se é de esquerda, de direita, de centro, contra governo, a favor do governo, todo mundo já percebeu que nós temos um poder que esmaga os demais poderes da República, especialmente essa casa, porque nós fomos eleitos diretamente pelo povo brasileiro para representar sobre valores e princípios da população brasileira. Agora, a intervenção escandalosa ficou por conta do ministro Gilmar Mendes, do STF, quando declarou ao final do evento, em uma coletiva, que o STF enfrentou a Lava Jato e por isso Lula foi eleito presidente da República. Olha só o sincericídio. Mas um escancarado ativismo totalmente incompatível com as prerrogativas constitucionais da Suprema Corte de Justiça. Que é isso? Não podemos esquecer que o mesmo ministro Gilmar Mendes, em outro evento internacional realizado no ano passado em Portugal, fez essa abusiva declaração, abre aspas, o Brasil já vive um regime semipresidencialista em que o STF é o poder moderador, fecha aspas. Na mesma linha, também no ano passado, outro ministro do STF participou de um evento, o ministro Barroso, hoje presidente, participou de um evento no Texas, com o seguinte tema, abre aspas, livrando-se de um presidente, fecha aspas. O presidente quem era? O Bolsonaro.
Esse mesmo presidente, depois das eleições presidenciais, num evento da UNE, o Barroso, hoje presidente do STF, fez a seguinte declaração, abre aspas, não é brincadeira não, isso é verdade. São frases que estão na história. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É passado na cara do brasileiro. De um brasileiro que raciocina com um neurônio aqui e outro ali, percebe como eles são escancarados, como eles não estão nem aí, se acham não, tem certeza que são deuses. E ele fez a seguinte declaração: derrotamos o bolsonarismo. O engraçado é que nessa mesma semana emblemática, olha como foi simbólica essa semana, esse presidente do STF foi elogiado pelo presidente da França, senador Mourão, o presidente Macron, que disse, olha, que postura essa aqui, digno de um presidente da República, já está preparado para ser presidente do Brasil. O senador Mourão é um homem que viaja muito, que tem uma expertise diplomática. O senhor sabe, conhece bem a ironia francesa, né? O presidente falou isso, de um presidente de uma corte do Brasil. Poxa, quer ser presidente pelas declarações do Barroso, até pelo discurso de posse ali, é uma coisa de presidente eleito pelo povo, que não tem nenhum voto sequer. Tira a toga e vai disputar, fazer teu ativismo em favor da maconha, fazer teu ativismo em favor do aborto, que sempre fez. Sempre fez. Tanto é que eu tenho um pedido de impeachment nessa casa, relacionando palestra que ele deu no exterior em 2004, defendendo a legalização da maconha. Como é que ele pode votar num assunto desse? E ele votou. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Tendo que obedecer às leis. Não podemos jamais deixar de destacar o comportamento abusivo do ministro Alexandre de Moraes, através do inquérito das fake news, que já dura mais de 4 anos. Vem, na prática, exercendo a função de censor da República Brasileira, ao acusar, ao mesmo tempo, denunciar, investigar, julgar e condenar, cerceando a liberdade de expressão, pilar fundamental de qualquer democracia. Detalhe, sem obedecer aos trâmites da Constituição, um processo que não tem fim, um inquérito que não tem fim, isso não existe na jurisdição brasileira. A maioria esmagadora da sociedade brasileira está, nesse momento, aplaudindo o Senado da República. E eu aplaudo o Senado da República do Brasil nesse momento. Já subi muitas vezes criticando a nós, eu inclusive. Mas agora, o povo brasileiro, e eu sou um parlamentar que ando no mercado, na feira, nas ruas, converso com as pessoas, e está diferente, já está mudando o olhar, já está havendo um respeito maior para essa casa revisora da República. Porque começou a se levantar diante do Supremo no momento de abusos extremos. Primeiro com o julgamento do artigo 28 da Lei 11.342, que na prática significa a liberação do consumo da droga. E em segundo, quando inicia, e o Senado se levanta também, de forma virtual, o julgamento da DPF 442, proposta pelo PSOL em 2017, com o objetivo de legalizar o aborto no Brasil, ou seja, pelos próprios pais e por um médico que jurou salvar vidas. Até a 12ª semana, é isso que o pessoal quer, e que inadvertidamente o STF quer seguir com o julgamento, como das drogas, que nós já cansamos de votar tolerância zero pelas drogas.
Só nos últimos 9 anos foram 2 vezes que o Senado e a Câmara disseram não a porte de drogas, 0 de tolerância. Um no governo Lula, sancionado pelo governo Lula, e outro sancionado pelo governo Bolsonaro em 2019, por ironia do destino. E o Supremo não respeita essa casa. Agora está começando a respeitar. A história é outra. Ambas essas ações atacam assintosamente o poder legislativo que vem exercendo a sua competência ativamente nesses 2 temas, em sintonia com mais de 80%, no mínimo 80% da população brasileira. Seja de esquerda, de direita, de centro, 80% é contra o aborto e contra a liberação da maconha. Todas as pesquisas mostram isso, institutos. Nessa vida, eu tive a oportunidade de viver alguns anos com minha família nos Estados Unidos, senhor presidente. E como sempre fui um ativista da paz em defesa da vida desde a concepção, fiquei impressionado com o desempenho da Suprema Corte de Justiça norte-americana. Lá, quase ninguém conhece os nomes dos 9 ministros. Eles trabalham ali nos autos, com responsabilidade, sem vaidade, cumprindo a sua tarefa. Não há ativismo judicial. São muito discretos. São efetivamente comprometidos com a tremenda responsabilidade do cargo que ocupam. Por isso tem tanta credibilidade conferida pela sociedade. Inclusive, depois de 50 anos, o que é que a Corte Suprema fez? Com o avanço da ciência, das estatísticas sociais, reverteu a lei do aborto. Lá o aborto foi legalizado em 73. A Corte americana, no ano passado, depois de um intenso debate com cientistas, com tudo, virou. Já começou, em vários estados já proibiram o aborto pela lei do heart beating, a lei do coração batendo, que já começa com 18 dias da concepção. É o avanço da ciência. E o Brasil discutindo isso como prioridade agora, e de uma forma errada, via Supremo Tribunal Federal. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito ao cidadão brasileiro. Mas eu tenho esperança, senhor presidente, de que um dia possamos também aqui no Brasil ter um STF respeitado e reconhecido por todos os brasileiros como modelo exemplar de justiça. Sim, o Supremo Tribunal Federal é um pilar para a nossa democracia, mas os ministros precisam ter uma postura em respeito à Constituição. E o primeiro grande passo, certamente, será a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, que institui mandatos, um novo processo de escolha, idade mínima, pondo um fim a um cargo vitalício dos ministros. Cabe ao Congresso Nacional a função de legislar, legitimado pelo voto de mais de 150 milhões de brasileiros. E, mais uma vez, eu quero apenas parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco, não apenas a maioria dos senadores, diferentes correntes partidárias, ideológicas, está com ele. Já demonstrou isso no plenário, em falas, durante esses meses últimos. Como o povo brasileiro está aplaudindo o presidente Rodrigo Pacheco. Então, que ele siga firme, que nós estamos à véspera dos 200 anos dessa casa e precisamos estar à altura desse país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, senhor presidente, muito obrigado por tudo, pela tolerância, uma ótima semana para o senhor, né? E vamos que vamos, pelo Brasil, pela liberdade, pela família. Muita paz.